Olá, meus amores. Sejam todos bem-vindos à segunda parte de Pacto de Sangue. Porque a primeira parte já está no canal. Isis descobriu que foi prometida em casamento antes de mesmo de nascer. Onde ela enfrentou Caio, um homem que a odiava sem conhecê-la. Vocês viram ela derrubando cada barreira dele, até que ele finalmente se rendeu e confessou. E aquele final, Isis se ferindo para proteger Caio, o desespero dele, a revelação das cartas. Agora vem a parte 2. Ainda mais emocionantes e cheia de desavenças e mistérios revelados. E os segredos que vão ser revelados vão chocar vocês. Será que o amor de Caio e Isis é forte o suficiente para sobreviver às verdades que ainda faltam? Quais os segredos que a Fazenda Mendes esconde? Mariana está realmente viva? E quem é o verdadeiro pai de Isis? A primeira parte desta linda história já está no canal. Link no primeiro comentário fixado. Mas antes de começar a desvendar esses mistérios, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e comenta. Vocês acham que Isis e Caio vão ter o final feliz que merecem? Vamos descobrir juntos. Não! O grito de Caio rasgou o ar. Mas então as portas explodiram. Policiais entraram em massa. Gritos. Caos. Rodrigues liderando a carga. O avô tentou correr, mas foi derrubado em segundos. E Isis, sangrando nos braços de Caio, olhou para cima e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Por quê? Ele soluçou. Por que fez isso? Por quê? Ela tossiu, dor rasgando através dela. Porque eu te amo. E não ia deixar você morrer. Você é uma idiota, ele disse, mas estava beijando seu rosto, sua testa, mantendo pressão na ferida. A mulher mais estúpida, corajosa, perfeita que já conheci. Aguente firme, amor. Não me deixe. Não depois de tudo. Não estou indo a lugar nenhum. Isis sussurrou, embora a escuridão estivesse se fechando. Prometo. E quando perdeu a consciência, a última coisa que sentiu foram seus lábios em sua testa. E sua voz, quebrada mas feroz. Casa comigo. Assim que sair do hospital. Não espero mais. Você é minha, Isis. Minha esposa. Meu tudo. Sim, ela sussurrou. E então a escuridão a levou. Mas desta vez, não tinha medo. Porque sabia que quando acordasse, ele estaria lá. Sempre estaria. O bip constante do monitor cardíaco era o único som no quarto de hospital. Caio não havia se movido da cadeira ao lado da cama de Isis em 36 horas. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. A barba havia crescido, desgrenhada. Ele segurava a mão dela como se fosse a única coisa mantendo-o ancorado à realidade. Por favor, ele sussurrava pela milésima vez, sua voz rouca e quebrada. Por favor, não me deixe. Não agora. Não quando finalmente encontramos um ao outro. Isis estava pálida como os lençóis do hospital. O tiro havia perfurado seu ombro, causando perda massiva de sangue. Os médicos conseguiram estabilizá-la, mas ela ainda não havia acordado. A cada hora que passava, o medo de Caio crescia. Senhor Vasconcelos, uma enfermeira entrou gentilmente. Precisa descansar. Comer algo. Tomar banho. Não. Sua resposta foi imediata. Firme. Não saio daqui. Ela vai precisar de você forte quando acordar. Se acordar, ele corrigiu, a voz quebrando na última palavra. A enfermeira colocou uma mão gentil em seu ombro. Quando? Quando acordar. Ela é uma lutadora. Qualquer um pode ver. Depois que a enfermeira saiu, Caio apoiou a cabeça na beirada da cama, ainda segurando a mão de Isis. Você é uma lutadora, ele repetiu. A mulher mais forte, corajosa e teimosa que já conheci. E por isso sei que vai voltar para mim. Porque prometeu. Lembra? Prometeu que não ia a lugar nenhum. Silêncio. Apenas o bip do monitor. Temos planos, ele continuou, lágrimas escorrendo livremente agora. Casamento. Vida juntos. Família. Você vai me negar isso?
Vai me deixar aqui sozinho depois de me ensinar o que é amar. Ele beijou seus dedos, um por um. Te amo, Isis. Amo você mais do que pensei ser possível amar alguém. Você é meu ar, minha razão, meu tudo. E se você me deixar, não sei como continuar. E então, tão suave que ele quase perdeu, sentiu um aperto. Fraco, quase imperceptível, mas definitivamente um aperto em sua mão. Caio ergueu a cabeça bruscamente. Isis? Amor? Consegue me ouvir? Outro aperto. Mais forte dessa vez. Enfermeira, ele gritou, seu coração disparando. Ela está acordando. Os olhos de Isis começaram a se mover sob as pálpebras. Lentamente, dolorosamente devagar, eles se abriram. Desfocados no início, mas depois encontrando os dele. Caio, ela sussurrou, sua voz apenas um fio de som. Estou aqui, ele disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estou aqui, amor. Você voltou para mim. Prometi, ela conseguiu dizer, um pequeno sorriso tocando seus lábios pálidos. Não ia deixar você. A equipe médica invadiu o quarto, mas Caio se recusou a soltar sua mão. Verificaram seus sinais vitais, fizeram perguntas, ajustaram medicamentos. E através de tudo, ele permaneceu ali, ancorado a ela. Senhor Vasconcelos, o médico disse finalmente. Ela está fora de perigo. Vai precisar de tempo para se recuperar completamente, mas vai ficar bem. Caio enterrou o rosto nas mãos, soluços de alívio sacudindo seus ombros. Isis, ainda fraca, levantou a mão livre e tocou seu cabelo. Não chore, ela sussurrou. Estou bem. Estamos bem. Ele olhou para ela, seu rosto devastado mas cheio de amor. Você levou uma bala por mim. Faria de novo, ela disse simplesmente. Milhares de vezes. Você é louca. Sou sua. Ele se inclinou cuidadosamente, beijando sua testa, suas bochechas. Minha para sempre, minha. Minha para sempre, minha. Três dias depois, Isis estava acordada e alerta, embora ainda presa ao hospital por mais alguns dias. Caio não havia deixado seu lado exceto para banhos rápidos e mudanças de roupa que Dona Helena trazia. Foi durante uma dessas visitas da governanta que notícias chegaram. Senhor Caio, Dona Helena disse, sua expressão preocupada. O detetive Rodrigues ligou. Ele precisa falar com vocês. Diz que descobriu mais coisas. Sobre a mãe da senhorita Isis. Isis, que estava bebendo água, congelou. Minha mãe? Mariana, sim. Ele diz que a história é muito mais complicada do que o avô revelou. E que ela pode estar viva. O copo escorregou da mão de Isis, derramando água pela cama. O quê? Caio rapidamente pegou o copo, depois segurou as mãos de Isis. Calma. Respire. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Rodrigues chegou uma hora depois, carregando uma pasta grossa de documentos. Puxou uma cadeira e se sentou, sua expressão grave. Senhorita Isis, senhor Caio. O que vou contar vai mudar tudo o que pensam saber sobre suas famílias. Apenas diga, Isis implorou, seu coração disparado. Mariana Almeida não morreu, ele começou. Seu avô inventou essa história para controlá-la. Na verdade, ela está viva e escondida há 25 anos. O mundo pareceu parar. Não entendo, Isis sussurrou. Por que ele faria isso? Rodrigues abriu a pasta, revelando fotos, documentos, certidões. Porque Mariana descobriu algo. Algo que poderia destruir seu avô completamente. E quando ela tentou expô-lo, ele a ameaçou. Disse que mataria você, o bebê, se ela não desaparecesse e nunca mais voltasse. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isis. Ele a forçou a me abandonar. Forçou. E inventou a história de que ela havia morrido no parto para explicar seu desaparecimento. Organizou sua adoção com uma família que ele poderia controlar. Uma família que ele sabia que abusaria de você. O quê? Caio explodiu. Ele sabia. Verificou os antecedentes. Sabia do alcoolismo do pai adotivo, da fraqueza da mãe.
Escolheu aquela família especificamente porque eles não questionariam, não investigariam, e manteriam Isis quebrada. Horror lavou sobre Isis. Por quê? Porque ele faria isso comigo. Controle, Rodrigues disse simplesmente. Ele planejou isso desde o início. Uma menina quebrada, sem memórias de família, sem apego, seria mais fácil de manipular quando chegasse a hora do casamento arranjado. Seria grata por ser resgatada, não questionaria, seria obediente. Mas ele não contava com você ser forte, Caio disse, apertando sua mão. Sobreviver. Lutar. E quando ficou claro que Isis não seria facilmente controlada, Rodrigues continuou, ele mudou de tática. As cartas falsas, a sabotagem, tudo para garantir que o casamento não acontecesse para que ele pudesse ficar com as propriedades. E minha mãe? Isis perguntou, sua voz quebrada. Onde ela está? Rodrigues hesitou. Foi difícil rastrear. Ela mudou de identidade várias vezes, sempre se movendo. Mas a encontramos. Ele deslizou uma foto pela mesa. Uma mulher de cabelos escuros grisalhos, olhos que eram inconfundivelmente os de Isis, olhando para a câmera com expressão cansada mas forte. Ela está em Minas Gerais. Pequena cidade do interior. Vive sob o nome de Maria Silva. Trabalha como professora. E ele pausou. Ela nunca parou de procurar notícias sobre você. Tem um caderno cheio de recortes, fotos que conseguiu obter secretamente ao longo dos anos. Isis estava chorando abertamente agora, seu corpo tremendo. Caio a puxou gentilmente para seus braços, segurando-a enquanto ela processava. Ela me quer? Isis finalmente perguntou, sua voz de criança perdida. Quer? Quando a contatei e disse que você estava viva, segura, que sabia a verdade, ela chorou por horas. Disse que tem esperado 25 anos por este momento. Quero vê-la, Isis disse imediatamente. Preciso vê-la, assim que os médicos liberarem. Caio prometeu. Vamos juntos. Uma semana depois, Isis recebeu alta. Seu ombro ainda doía, ainda precisava de fisioterapia, mas estava curada o suficiente para viajar. E havia algo que precisava fazer antes de qualquer coisa. Quero ir à Fazenda Almeida, ela disse a Caio enquanto faziam as malas. Ele congelou. Por quê? Aquele lugar quase te matou. Porque minha mãe cresceu lá. Porque há respostas lá que preciso. Memórias, histórias, verdades. Ela tocou seu rosto. E por que não posso seguir em frente até fechar aquele capítulo? Caio não gostou, mas entendeu. Então vamos juntos. Não te deixo ir sozinha. A Fazenda Almeida estava estranhamente quieta quando chegaram. Com o avô preso aguardando julgamento, a propriedade estava sendo administrada por um gerente temporário. A mansão parecia menor de alguma forma, menos imponente. Boa tarde, em que posso ajudá-los? Sou Isis Almeida, herdeira dessa propriedade e quero ver o quarto que foi de minha mãe. Claro, por aqui. Ele os levou ao segundo andar, por um corredor cheio de retratos de família. E então, no final, uma porta trancada. Ninguém entra aqui há 25 anos, o gerente explicou, destrancando. Seu avô proibiu. A porta se abriu com um rangido, revelando um quarto congelado no tempo. Cama arrumada, roupas ainda no armário, livros na estante. Como se Mariana pudesse voltar a qualquer momento. Isis entrou lentamente, tocando cada superfície como se fosse sagrada. Na escrivaninha, encontrou um diário. O diário real de sua mãe. Com mãos trêmulas, abriu. Descobri o que papai está fazendo. O dinheiro que está desviando dos trabalhadores. As fraudes fiscais. Os subornos a políticos. Se isso vier à tona, ele vai preso por décadas. Preciso expô-lo. É a coisa certa a fazer. Isis virou as páginas, seu coração se apertando a cada entrada. Estou grávida. Um bebê. Meu bebê. Papai está furioso. Diz que vou arruinar tudo, que preciso resolver isso. Mas não posso. Não vou. Esta criança é minha, e vou protegê-la. Ele ameaçou matar meu bebê. Disse que se eu não desaparecer, se não fingir que morri, ele vai matar minha filha. Não tenho escolha.
Preciso deixá-la para mantê-la viva. Deus, perdoe-me. Bebê, me perdoe. Mas estou fazendo isso por amor. Vou deixar este diário escondido. Um dia, talvez, ela encontre. E saiba que sua mãe a amou. Sempre a amou. Cada segundo de cada dia. Isis fechou o diário, lágrimas escorrendo. Caio estava ao seu lado instantaneamente, segurando-a. Ela me amava, Isis soluçou. Ela sempre me amou. E eu passei 25 anos pensando que fui abandonada. Você foi protegida, Caio disse gentilmente. Da única forma que ela podia. Sacrificando sua própria felicidade para garantir sua vida. Isis segurou o diário contra o peito. Preciso vê-la. Agora. Não posso esperar mais. A viagem para Minas Gerais levou 6 horas. Cada minuto era uma agonia de antecipação. Isis ensaiou 1000 coisas para dizer, mas sabia que quando chegasse o momento, nenhuma palavra seria suficiente. A cidade era pequena, pacata. Ruas de paralelepípedo, casa simples, vida tranquila. Rodrigues havia dado o endereço. Uma casa amarela na esquina, com um jardim cheio de flores. Isis e Caio pararam no portão. Através da janela, podiam ver movimento dentro. Pronta? Caio perguntou, segurando sua mão. Não. Mas vou mesmo assim. Ela subiu os degraus e bateu na porta. Passos. A porta se abrindo. E lá estava ela. Mariana. Maria. Sua mãe. Ao vivo. Real. Com os mesmos olhos de Isis, a mesma estrutura óssea, o mesmo cabelo, embora grisalho agora. Por um momento eterno, elas apenas olharam uma para a outra. Então Mariana soluçou. Meu bebê. Minha pequena. Você está aqui. Você está realmente aqui. Mãe, Isis sussurrou, a palavra estranha e perfeita em seus lábios. Mariana a puxou em um abraço desesperado, ambas chorando, 25 anos de separação desmoronando em um momento. Elas se seguraram como se nunca mais fossem se soltar. Sinto muito, Mariana chorava. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Todos os dias. Cada momento. Eu sei, Isis disse. Li seu diário. Eu sei por quê. E entendo. Você me salvou. Elas finalmente se separaram, apenas para olhar uma para a outra, mãos tocando rostos, memorizando cada detalhe. Você é tão linda, Mariana sussurrou. Tão forte. Tão perfeita. Tudo o que esperei que fosse. E você está aqui. Viva. Real. Mariana finalmente notou Caio, parado respeitosamente no jardim. E quem é este jovem? Isis sorriu através das lágrimas. Este é Caio. Meu noivo. O homem que amo. Algo passou pelo rosto de Mariana. Surpresa, depois alegria. Vasconcelos? Sim, então o acordo. Ela parou, confusão clara em seus olhos. Mas achei que papai estava tentando impedir o casamento. Estava. É uma longa história. Posso entrar e contar. Mariana riu, um som leve e maravilhoso. Por favor, entre. Vamos ter todo o tempo do mundo para histórias. Elas conversaram por horas. Isis contou tudo. A adoção, o abuso, a descoberta, o acordo de casamento, a sabotagem, o tiro. Mariana ouviu, seu rosto passando por cada emoção, segurando a mão da filha como se temesse que ela desaparecesse. Meu pai fez tudo isso, ela disse finalmente, ira e tristeza misturadas em sua voz. Destruiu tantas vidas. Por ganância. Por controle. Mas não ganhou, Isis disse firmemente. Estou aqui. Viva. Com o homem que amo. E você? Você está aqui. Finalmente. O que vai acontecer agora? Mariana perguntou. Com as propriedades? Com o casamento. Isis e Caio trocaram olhares. Vamos nos casar, Caio disse. Não por obrigação, mas por escolha. E as propriedades, vamos uni-las, mas de forma diferente. Com transparência, justiça. Do jeito certo. E você, Isis disse para sua mãe, vem conosco. Mora na fazenda Vasconcelos. Ou na Almeida, se preferir. Não importa. Mas não fica mais escondida. Não mais. Lágrimas encheram os olhos de Mariana novamente. Tenho uma vida aqui. Amigos,
trabalho. E agora tem uma filha também, Isis disse gentilmente. E vamos ter muito tempo para compensar. 25 anos de tempo. Mariana olhou para ela, depois para Caio, depois de volta. Vocês realmente se amam. Com cada fibra do meu ser, Caio respondeu sem hesitar. Então tem minha bênção. E ela apertou a mão de Isis. Vou para a fazenda. Por você. Para finalmente, ser sua mãe. 2 semanas depois, Mariana estava se mudando para a fazenda Vasconcelos. Isis havia sugerido que ela ficasse na Almeida, mas Mariana recusou firmemente. Aquele lugar tem fantasmas demais, ela disse. Memórias ruins. Prefiro começar de novo em um lugar com esperança. Caio havia preparado um quarto lindo para ela, não muito longe do quarto que ele compartilharia com Isis depois do casamento, mas com privacidade suficiente. Tinha vista para os campos, varanda própria, e uma biblioteca pequena porque Mariana mencionara que amava ler. É perfeito, Mariana disse quando viu, lágrimas nos olhos. Obrigada, Caio, por cuidar da minha filha. Por amá-la. Não precisa agradecer, ele disse. Ela é minha vida. Mas nem tudo era paz e reconciliação. A presença de Mariana na fazenda criou complicações. Primeiro, havia a questão legal. Com o avô preso, Mariana era tecnicamente a herdeira das propriedades Almeida. Mas ela havia estado legalmente morta por 25 anos. Desfazer isso, provar sua identidade, reclamar sua herança, seria um pesadelo legal. Não me importo com o dinheiro, Mariana insistia. Não quero nada dele. Não é sobre querer, o advogado explicava pacientemente. É sobre o que é legalmente seu. E sobre garantir que seu pai não possa manipular as coisas da prisão. Segundo, havia os trabalhadores. Muitos tinham servido a família Almeida por gerações. Ver Mariana, que eles acreditavam morta, viva e na fazenda rival, criou desconfiança, confusão, até medo. Eles acham que sou um fantasma, Mariana disse uma noite, rindo tristemente. Ou pior, uma impostora. Vamos provar quem você é, Isis prometeu. Vai levar tempo, mas vão aceitar. Terceiro, e talvez o mais difícil, havia a resistência do próprio Caio. Não que ele não gostasse de Mariana. Ele gostava. Era educado, gentil, acolhedor. Mas Isis notava a tensão. O jeito como ele ficava rígido quando Mariana tocava a Isis. O jeito como seus olhos escureciam quando elas riam juntas de piadas internas. Está com ciúmes, Isis disse uma noite quando estavam sozinhos. Não estou, ele negou, mas não olhou para ela. Caio, ela tocou seu rosto, forçando-o a olhar. Fale comigo. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Aquele gesto que ela agora reconhecia como sinal de conflito interno. Eu quase perdi você, ele disse finalmente. Você levou uma bala. Esteve em coma. E agora que está bem, está passando cada minuto com ela. Ela é minha mãe, eu sei. E fico feliz que a encontrou. Feliz que vocês estão se reconectando. Mas, ele fechou os olhos. Mas também sou egoísta. E quero você para mim. Depois de semanas de terror, de quase perder você, só quero te segurar. Saber que está segura. Que é minha. O coração de Isis derreteu. Ai, amor. Ela se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele. Sou sua. Sempre fui. Encontrar minha mãe não muda isso. Eu sei que não deveria sentir assim. Você quase me perdeu. Ela o interrompeu gentilmente. É compreensível querer proximidade agora. Mas Caio, passei 25 anos sem ela. Preciso deste tempo. Preciso conhecê-la, ouvi-la, construir uma relação. Eu sei. E não quero impedir isso. Só, ele a apertou mais forte. Só não me deixe de lado completamente. Nunca, ela prometeu, beijando seu pescoço. Você é meu futuro, Caio. Ela é meu passado sendo consertado. Mas você é tudo que vem a seguir. Ele a beijou então, profundo e desesperado e cheio de necessidade.
quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. O casamento, ele disse. Vamos fazer logo. Não quero esperar mais. Daqui a um mês, Isis concordou. Algo pequeno. Apenas família e amigos próximos. Perfeito. Ele a beijou novamente. Mal posso esperar para você ser oficialmente minha esposa. Mas enquanto planejavam seu futuro, o passado continuava a revelar segredos. Uma tarde, Isis encontrou Mariana no sótão da casa principal, olhando para caixas velhas de fotos e documentos. O que está procurando? Isis perguntou. Mariana pulou, claramente não esperando companhia. Ah, eu? Estava apenas curiosa. Dona Helena disse que há história de família aqui, mas havia algo em sua voz. Algo não dito. Isis se aproximou, olhando para as caixas. Fotos antigas, documentos amarelados, registros de fazenda. E então viu. Mariana estava segurando uma foto específica. Posso ver. Mariana hesitou, mas entregou. Na foto, uma jovem Mariana estava parada ao lado de um homem. Isis não o reconheceu, não era seu avô. Quem é ele? Mariana fechou os olhos. Seu pai. O mundo parou. Meu pai. Sim. Seu pai verdadeiro. Mariana pegou a foto de volta, olhando para ela com expressão cheia de dor e amor. Seu nome era Daniel. Daniel Moreira. Era capataz na fazenda Almeida. Isis se sentou pesadamente em uma caixa velha. Me conte. Tudo. Mariana suspirou, juntando-se a ela. Conheci Daniel quando tinha 18 anos. Ele era incrível. Gentil, trabalhador, sonhador. Queria comprar sua própria terra um dia, ter uma família. E eu? Ela sorriu tristemente. Eu era uma garota mimada que achava que sabia tudo sobre a vida. Mas Daniel me ensinou o que realmente importava. Vocês se apaixonaram, loucamente. Secretamente. Papai nunca aprovaria. Daniel era trabalhador, sem dinheiro, sem status. Então nos encontrávamos escondidos. E quando engravidei, suas mãos tremeram. Eu estava aterrorizada, mas também feliz. Daniel queria casar imediatamente, fugir se necessário. O que aconteceu? Papai descobriu. E ficou furioso. Ofereceu dinheiro para Daniel ir embora, desaparecer. Daniel recusou. Disse que me amava, que amaria nosso bebê, que não podia ser comprado. Lágrimas escorriam agora. Então papai o matou. Isis sentiu como se tivesse levado um soco. O que? Fez parecer um acidente. Daniel estava consertando uma cerca perto do penhasco. Papai mandou capangas, empurraram. Parecia que ele escorregou e caiu. Mariana soluçava agora. Eu sabia. Sempre soube. Mas não podia provar. E estava grávida, vulnerável. Papai me disse que se eu contasse a alguém, você seria a próxima. Meu Deus! Isis sussurrou, horror e ira se misturando. Então fingi. Fingi que acreditava na história do acidente. E quando você nasceu, papai disse que ou eu desaparecia, ou você seria morta da mesma forma que Daniel. E eu não podia perder vocês dois. Então escolhi desaparecer. Escolhi deixar você viver, mesmo que significasse nunca te conhecer. Isis abraçou sua mãe enquanto ela chorava. Você fez o que tinha que fazer. Salvou minha vida, mas te roubei de um pai. Daniel teria sido um pai maravilhoso. Teria amado você tanto, e eu teria amado conhecê-lo. Mas Mariana, Isis segurou o rosto de sua mãe. Você me deu vida. 2 vezes. E agora me deu a verdade. Isso é mais do que muitas pessoas têm. Há mais, Mariana disse, limpando as lágrimas. Daniel, ele tinha família. Pais, uma irmã. Eles ainda vivem aqui. Na cidade vizinha. O coração de Isis pulou. Eu tenho avós? Uma tia, sim. E eles merecem saber sobre você. Se você quiser conhecê-los. Quero, Isis disse imediatamente. Quero muito. 2 dias depois, Isis e Mariana estavam paradas em frente a uma casa simples na cidade vizinha. Caio havia insistido em vir junto, apoio silencioso ao lado de Isis. Pronta? Mariana perguntou. Não. Mas vamos. Mariana bateu na porta.
Uma mulher de 70 e poucos anos atendeu, seu rosto gentil mas cansado. Quando viu Mariana, empalideceu. Mariana? Mas você está morta. É uma longa história, Senhora Rosa. Posso entrar? Eles se sentaram na sala modesta. E Mariana contou tudo: a gravidez, as ameaças, o desaparecimento forçado, a verdade sobre a morte de Daniel. Senhora Rosa chorou. Chorou pelo filho perdido, pelos anos roubados, pela neta que nunca conheceu. Meu Daniel, ela soluçou. Meu menino. Eu sabia. Sempre soube que não foi acidente. Mas não podia provar. Sinto muito, Mariana disse. Sinto muito por não contar antes. Por deixá-la achar que seu filho morreu sem deixar nada. Mas ele deixou, Senhora Rosa disse, olhando para Isis através das lágrimas. Deixou você. Deixou esta linda menina. Ela se aproximou, mãos tremendo enquanto tocava o rosto de Isis. Você tem os olhos dele. A mesma bondade. Meu Deus, você é o presente dele para mim. E você é minha avó, Isis disse, emoção transbordando. Minha família. Elas se abraçaram, e mais lágrimas foram derramadas. Caio observava, seu próprio coração apertado com a emoção de tudo. Há mais, Senhora Rosa disse finalmente. Sua tia, Lúcia. Ela mora aqui também. Pode chamá-la. Minutos depois, uma mulher de 40 e poucos anos entrou. Quando viu Isis, congelou. Você é igualzinha ao Daniel, ela sussurrou. Sou sua sobrinha, Isis disse. Isis, Lúcia começou a chorar, cobrindo a boca. Meu irmão tem uma filha. Ele tem uma filha. Tinha, Isis corrigiu gentilmente. Eu sinto muito por nunca ter conhecido ele. Mas nós a conhecemos agora, Lúcia disse, abraçando-a forte. E não vamos deixar você ir. Você é família. Sangue dele. E isso significa tudo. Eles passaram horas conversando. Senhora Rosa mostrou fotos de Daniel, um homem bonito com sorriso gentil e olhos que Isis viu refletidos em seu próprio rosto. Lúcia contou histórias de infância, de como Daniel sempre quis ser pai, de como teria sido perfeito nisso. Ele deixou algo para você, Senhora Rosa disse finalmente, levantando-se. Sempre soube, no fundo, que ele deixará mais que memórias. Guardei isso. Ela voltou com uma caixa de madeira. Dentro, cartas. Cartas que Daniel havia escrito para Mariana, mas nunca enviado. Leia, Senhora Rosa disse, entregando-as a Isis. Conheça seu pai através de suas palavras. Isis abriu a primeira com mãos trêmulas. Mariana, meu amor, descobri hoje que vamos ser pais. Estou aterrorizado e extasiado ao mesmo tempo. Não tenho dinheiro, não tenho muito a oferecer. Mas juro por tudo que é sagrado, que vou amar este bebê com cada respiração. Vou trabalhar duro, dar tudo o que posso, ser o pai que nossa criança merece. Te amo. Amo vocês dois. Para sempre. Isis chorou. Chorou pelo pai que nunca conheceu, pelo amor que foi roubado, pela família que poderia ter tido. Mas também sentiu algo mais. Gratidão. Porque mesmo que Daniel tivesse partido, seu amor permaneceu. Em suas palavras, em sua família, em seu sangue que corria nas veias de Isis. Obrigada, ela disse à Senhora Rosa e Lúcia, por guardar em sua memória, por me aceitarem. Você é nossa, Senhora Rosa disse firmemente. E sempre será bem-vinda aqui. Naquela noite, de volta à fazenda, Isis se deitou nos braços de Caio na cama deles. Você está bem? Ele perguntou, acariciando seu cabelo. Estou. Triste, mas completa, de certa forma. Finalmente sei de onde vim. Quem eram meus pais? E tenho uma família maior do que nunca imaginei. Eles parecem pessoas boas. São. E vão estar no nosso casamento. Senhora Rosa já insistiu. Caio sorriu. Então vamos ter uma multidão. Família, Isis corrigiu. Vamos ter família. Ele a beijou suavemente. E logo vamos criar nossa própria. Se você quiser. Quero, ela disse sem hesitar. Quero filhos com você. Uma vida com você. Tudo com você. Então é o que teremos, ele prometeu. Eu te amo, Isis.
Mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo. Meu Caio. Meu futuro. Meu tudo. Eles se amaram naquela noite, gentil, reverente, comemorando a vida que quase perderam e o futuro que construiriam juntos. E pela primeira vez em 25 anos, Izzy sentiu que verdadeiramente pertencia. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. O casamento estava há 2 semanas, e havia tanto para fazer. Mas antes que pudessem seguir em frente completamente, havia um último confronto que Izzy sabia que precisava acontecer. Quero ver meu avô, ela anunciou no café da manhã. Todos congelaram. Mariana empalideceu. Caio deixou cair o garfo. Absolutamente não, Caio disse imediatamente. Isis. Não, Mariana implorou. Por favor. Ele é perigoso. Ele está preso, Isis disse calmamente. Por trás de grades. Não pode me machucar mais. Mas preciso olhar em seus olhos e dizer o que preciso dizer. Preciso de encerramento. Então eu vou com você, Caio insistiu. Nós duas vamos, Mariana adicionou. Isis olhou para elas, seu amor, sua mãe, e sentiu gratidão transbordando. Tudo bem. Vamos juntos. A prisão era um lugar frio, duro. Guardas os conduziram através de corredores cinzas até uma sala de visitas dividida por vidro. E lá, do outro lado, estava ele. Seu avô parecia menor de alguma forma. Mais velho. O uniforme da prisão pendurado em seu frame antes imponente. Mas seus olhos ainda tinham aquela crueldade, aquela arrogância. Então, ele disse quando se sentaram, sua voz através do telefone metálica. A neta pródiga finalmente me visita. Vim dizer algo, Isis disse, sua voz firme. E você vai ouvir. Ele se recostou, sorrindo com desdém. Assim? E o que a pequena menina tem a dizer? Que você perdeu. Completamente. Você tentou me controlar desde antes de eu nascer. Planejou minha vida, minha dor, meu futuro. Matou meu pai. Ameaçou minha mãe. Me colocou em uma família abusiva. Sabotou meu relacionamento. Tentou me matar. Mas aqui estou, ela continuou, inclinando-se para frente. Viva. Feliz. Amada. Casando com o homem que amo. Com uma mãe que me adora. Com uma família que me aceita. E você? Você está aqui. Sozinho. Sem ninguém. Sem nada. Porque sua ganância, seu controle, sua crueldade, custaram tudo. Algo escureceu em seus olhos. Você acha que ganhou? Aquelas propriedades deviam ser minhas. Tudo devia ser meu. E não é nada, Isis disse simplesmente. Porque vou fazer algo que você nunca fez. Vou administrá-las com justiça. Com bondade. Vou cuidar dos trabalhadores, pagar salários justos, ser transparente. Vou fazer tudo o que você nunca foi capaz de fazer porque estava cego pela ganância. Você é uma criança ingênua que não sabe nada sobre negócios. E você, Isis o interrompeu, é um homem falido, moral e financeiramente, que vai passar o resto de sua vida aqui. Então quem realmente ganhou? Ela se levantou, pronta para ir. Mas Mariana se aproximou do vidro. Papai, ela disse, e havia tanta dor em sua voz. Matou o homem que eu amava. Roubou 25 anos da minha vida. Torturou minha filha. E por quê? Por dinheiro? Por poder? Valeu a pena. Ele não respondeu. Apenas olhou, e pela primeira vez, algo parecido com arrependimento piscou em seus olhos. Espero, Mariana disse, que tenha longos anos aqui para pensar sobre suas escolhas. E espero que cada dia seja uma tortura sabendo o que perdeu. Porque você poderia ter tido família, amor, legado real. Mas escolheu controle. E agora não tem nada. Elas se afastaram juntas. Caio a seguiu, colocando braços protetores ao redor de ambas. Acabou, Isis disse quando saíram ao sol. Verdadeiramente acabou. Ele não tem mais poder sobre nós. Não, Mariana concordou, pegando sua mão. Somos livres. Na semana seguinte ao casamento, surgiu outra surpresa. Rodrigues apareceu na fazenda com notícias. Há alguém que quer falar com vocês. Sobre Arnaldo Vasconcelos. Caio ficou tenso.
Seu pai estava em uma clínica especializada há 3 anos, preso em seu próprio corpo depois do derrame. Caio o visitava religiosamente, mas nunca havia resposta, nunca reconhecimento. O que sobre ele? Caio perguntou cautelosamente. Ele melhorou. Fisioterapia intensiva. Nova medicação. Os médicos dizem que recuperou alguma fala, algum movimento. E está pedindo para vê-lo. Caio ficou pálido. Ele pode falar, limitado. Mas sim. E especificamente pediu para ver você. E Isis segurou a mão de Caio. Quer que eu vá com você? Por favor, ele disse, vulnerabilidade clara em sua voz. Não sei o que ele vai dizer. Mas, sim. Venha comigo. A clínica era linda, nada como uma prisão, tudo projetado para cura e conforto. Arnaldo Vasconcelos estava em um quarto privado, sentado em uma cadeira ao lado da janela. Quando eles entraram, ele se virou. E Isis viu, este homem que antes era forte agora frágil, mas havia clareza em seus olhos que não existia antes. Caio, ele disse, a voz fraca mas compreensível. Meu filho, pai, Caio disse, ajoelhando-se ao lado dele. Você está de volta. Parcialmente, Arnaldo disse com um pequeno sorriso. Cérebro teimoso. Não queria cooperar. Mas, eventualmente, ele fez um gesto vago, suficientemente de volta para dizer o que preciso dizer. O que é? Arnaldo olhou para Isis. Você é a filha de Mariana. Sou. Parece com ela. Mas tem os olhos de Daniel. Ele suspirou. Eu sabia. Sobre o bebê. Sobre o que o sócio fez. Caio ficou tenso. Pai, do que está falando? Seu avô, Arnaldo disse, olhando para Isis. Ele me contou. Gabou-se, na verdade. Sobre matar Daniel. Sobre forçar Mariana a desaparecer. E eu, vergonha cobriu seu rosto. Eu não fiz nada. Não o parei. Porque estava muito ocupado com meus próprios problemas para me importar com justiça. Por que está nos contando isso agora? Isis perguntou. Porque meu derrame me deu 3 anos de silêncio. 3 anos preso na minha cabeça com meus pensamentos, minhas memórias, minhas falhas. E percebi. Lágrimas escorreram por seu rosto. Percebi que fui um covarde. Um homem horrível. Deixei crimes acontecerem. Deixei famílias sofrerem. E por quê? Por lucro? Por paz. Ele olhou para Caio. E fui um pai terrível. Depois que sua mãe morreu, me fechei. Deixei você carregar tudo sozinho. Te forcei neste casamento arranjado sem me importar com seus sentimentos. E quase destruí sua chance de felicidade real. Pai, deixe-me terminar. Arnaldo interrompeu. Por favor. Posso não ter muito tempo antes que meu corpo desista novamente. Preciso dizer. Ele respirou fundo. Caio, você é melhor homem do que eu jamais fui. Você tem bondade, integridade, força que eu nunca tive. Isis, ele olhou para ela. Você merecia melhor. Merecia justiça para seu pai. Para sua mãe. E não teve porque homens como eu e seu avô colocamos ganância acima de humanidade. O que está pedindo? Isis perguntou. Perdão? Não, ele disse surpreso. Não mereço perdão. Mas estou pedindo permissão. Para ajudar. Tenho recursos ainda. Contatos. Poder. E quero usá-los para consertar o que quebrei. Quero garantir que o julgamento de seu avô seja justo mas severo. Quero compensar a família de Daniel. Quero deixar algum legado além de vergonha. Caio olhou para Isis, pergunta silenciosa em seus olhos. Isis pensou. Este homem havia sido cúmplice em tanta dor. Mas também estava claramente arrependido. E vingança nunca foi seu objetivo. Justiça era. Ajude, ela disse finalmente. Testemunhe no julgamento. Use seus recursos para garantir que a verdade venha à tona. E compense a família de Daniel, não porque os compra, mas porque é o certo. E depois Caio adicionou, fique em nossas vidas. Como avô. Quando tivermos filhos. Mas um avô melhor do que foi pai. Arnaldo chorou abertamente agora. Obrigado. Obrigado. Não mereço esta chance, mas juro que não vou desperdiçá-la. No caminho de volta, Caio estava quieto. Ei, Isis disse gentilmente.
Fale comigo. Não sei como me sinto, ele admitiu. Aliviado que ele está melhor. Mas também, com raiva. Por todos os anos que perdemos. Por ele não estar lá quando precisei. É compreensível. Você não tem que perdoá-lo imediatamente. Ou nunca, se não quiser. Mas você perdoou. Dei a ele uma chance de fazer melhor. Perdão, isso é algo que vem com o tempo. Com ações, não palavras. Caio a puxou contra si. Como você é tão sábia? Não sou. Apenas aprendi, dolorosamente, que segurar raiva só machuca a mim mesma. E escolhi felicidade em vez disso. Então vou escolher também, ele disse. Vou dar a ele chance de provar que mudou. Mas Isis, se ele decepcionar, se magoar você ou qualquer filho nosso, então lidamos com isso juntos, ela terminou. Como sempre, o dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul claro, brisa gentil, temperatura ideal. Como se o universo estivesse conspirando para dar a eles o dia perfeito depois de todo o caos. A cerimônia seria na fazenda Vasconcelos, ao ar livre, sob um pergolado coberto de flores brancas que Dona Helena havia passado semanas cultivando. Simples, íntimo, exatamente o que queriam. Isis estava em seu quarto com Mariana e Lúcia, colocando o vestido. Ela havia escolhido algo simples mas elegante. Renda delicada, cauda curta, mangas longas de tule. Sem tiara, apenas flores naturais em seu cabelo solto. Você está linda, Mariana sussurrou, lágrimas nos olhos. Tão linda, meu amor. Não chore, Isis disse, mas também estava chorando. Você vai estragar sua maquiagem. Não me importo. Este é o dia que esperei 25 anos para ver. Minha filha, feliz, amada, segura. Lúcia ajustou o véu. Seu pai estaria tão orgulhoso. Tão feliz. Ele está aqui, Isis disse, tocando seu coração. Posso sentir uma batida na porta. Dona Helena entrou, seu rosto radiante. Está na hora, querida. E posso dizer, o noivo está um caco de nervos lá fora. Isis riu. Mesmo, está andando de um lado para o outro há uma hora. Coitado do Sebastião tentando acalmá-lo. Quando Isis desceu, viu. Caio estava parado sob o pergolado, magnificente em um terno cinza escuro, mas claramente nervoso. Suas mãos estavam nos bolsos, ele deslocava o peso de um pé para o outro, olhava constantemente para a casa. E então a música começou. E ele se virou. A expressão em seu rosto quando a viu. Isis guardaria para sempre. Admiração, amor, gratidão, reverência. Tudo misturado em um olhar que a fez sentir como a mulher mais preciosa do mundo. Mariana a acompanhou pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Poucos convidados, Dona Helena e a equipe da fazenda, Senhora Rosa e Lúcia, Rodrigues, Arnaldo em uma cadeira de rodas, alguns amigos próximos. Mas cada rosto estava sorrindo, alguns chorando, todos claramente felizes. Quando chegou ao altar, Caio estendeu a mão. Você está... Não há palavras, ele sussurrou. Você também, ela disse de volta, seu coração tão cheio que doía. O padre começou a cerimônia. Mas Isis mal ouvia as palavras. Estava focada em Caio, na forma como ele segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, no jeito como seus olhos nunca deixaram os dela, na emoção crua em seu rosto. Caio, o padre disse, você pode repetir depois de mim. Espere, Caio interrompeu. Posso dizer minhas próprias palavras. O padre pareceu surpreso, mas acenou. Caio se virou completamente para Isis, segurando ambas as mãos. Isis, quando você entrou na minha vida, eu estava morto por dentro, funcionando, sobrevivendo, mas não vivendo. E você me trouxe de volta à vida. Me ensinou que amor não é fraqueza. Me mostrou que vulnerabilidade é força. Me deu razão para acordar, para sorrir, para esperar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Você levou uma bala por mim. Literalmente colocou sua vida na linha. E eu prometo, que vou passar cada dia restante da minha vida merecendo aquele sacrifício. Vou te amar quando for fácil e quando for difícil. Vou te apoiar quando estiver forte e te carregar quando estiver fraca. Vou ser seu parceiro,
seu protetor, seu lar. Você é meu tudo, ele terminou, voz quebrando. E eu serei seu. Para sempre. Não havia um olho seco no público. Isis, o padre disse gentilmente. Você gostaria de responder? Isis respirou fundo, tentando controlar sua emoção. Caio. Você diz que estava morto antes de me conhecer. Mas eu estava viva apenas no sentido técnico. Passava pelos movimentos, mas nunca sentia. Nunca confiava. Nunca esperava por mais. E então você apareceu. Este homem teimoso, bravo, impossível que me odiava à primeira vista. Ela riu através das lágrimas. E de alguma forma, naquele ódio, encontrei desafio. E naquele desafio, encontrei respeito. E naquele respeito, encontrei amor. Você me ensinou que sou forte. Que mereço bondade. Que posso ser amada não apesar de minhas cicatrizes, mas incluindo elas. Você me deu família quando eu não tinha nenhuma. Me deu lar quando estava perdida. Me deu futuro quando só via passado. Então prometo, ela disse, apertando suas mãos, que vou passar cada dia te lembrando do homem incrível que você é. Vou te desafiar quando precisar, te apoiar sempre, te amar incondicionalmente. Você é meu lar, Caio. E vou honrar isso. Para sempre. Os anéis, o padre disse, sorrindo. Sebastião os trouxe. Anéis simples de ouro, gravados por dentro com as iniciais um do outro e a data. Com este anel, Caio disse, deslizando em seu dedo, eu te desposo. Com este anel, Isis ecoou, fazendo o mesmo, eu te desposo. Então, pelo poder investido em mim, o padre disse, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Caio não esperou. Puxou Isis contra si e a beijou como se o mundo dependesse disso. Profundo, apaixonado, cheio de promessa. E quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Apresento, o padre anunciou, Senhor e Senhora Vasconcelos. Aplausos e gritos. Flores sendo jogadas. Dona Helena soluçando feliz. Mariana radiante. Senhora Rosa e Lúcia abraçadas. Até Arnaldo estava sorrindo da cadeira de rodas. E Caio e Isis, finalmente, oficialmente unidos. Minha esposa, Caio sussurrou maravilhado. Meu marido, Isis respondeu, a palavra perfeita em seus lábios. Eles caminharam pelo corredor juntos, mãos entrelaçadas, sorrisos impossíveis de conter. A recepção seria na casa principal. Nada elaborado, apenas comida boa, música, dança, celebração. Mas primeiro, Caio a puxou para o lado, para um canto quieto do jardim. 5 minutos, ele disse. Só quero 5 minutos onde é só nós. Acabamos de ter uma cerimônia inteira, onde havia 30 pessoas assistindo. Quero você. Sozinha. Agora. Ele a beijou novamente, desta vez mais devagar, saboreando. Você é minha esposa, ele repetiu contra seus lábios. Você é minha, e você é meu, ela disse de volta. Meu marido impossível, teimoso, perfeito, perfeito. Ele levantou uma sobrancelha. Para mim. Perfeitamente imperfeito para mim. Eles ficaram assim por longos momentos, apenas segurando um ao outro, absorvendo a realidade do que fizeram, do compromisso que assumiram. Vamos ter filhos aqui, Caio disse de repente. Vamos enchê-la de riso e amor e vida. Sim, Isis concordou. Muitos filhos. Muitos. Pelo menos 3. 3. Ele riu. Você tem planos. Tenho planos de fazer uma família linda com você. De dar a eles tudo que não tivemos. Amor incondicional, segurança, pais presentes. E vamos, ele prometeu. Vamos ser tão diferentes de nossos pais. Aprenderemos com os erros deles. E faremos melhor. A voz de Dona Helena chamou do jardim. Senhor Caio. Senhora Isis. O jantar está pronto. Vamos, Isis disse, pegando sua mão. Nossos convidados esperam. Nossos convidados podem esperar mais 5 minutos. Caio resmungou, mas a seguiu. A recepção foi perfeita. Comida deliciosa, discursos que fizeram todos rirem e chorarem, dança sob as estrelas. Mariana dançou com Isis, ambas chorando felizes. Caio dançou com Dona Helena, agradecendo por anos de cuidado.
Até Arnaldo deu um breve discurso da cadeira de rodas, pedindo desculpas publicamente e prometendo ser melhor. E quando a noite finalmente terminou, quando os convidados partiram e a casa estava quieta, Caio levou Isis para o quarto deles, não mais o quarto dele, mas deles. Pronta? Ele perguntou na porta. Para o quê? Para começar nossa vida. De verdade. Ela sorriu. Mais do que pronta. Ele a pegou no colo, fazendo-a gritar de surpresa, e a carregou pela porta. Então vamos começar, minha esposa. E nunca parar. Eles se amaram naquela noite, não como antes, apressados ou desesperados, mas devagar, reverente, memorizando cada toque, cada beijo, cada sussurro de amor. Celebrando não apenas a união física, mas a união de almas, de futuros, de corações. E quando finalmente dormiram, entrelaçados, exaustos mas completos, Isis pensou: este é o final feliz que mereci. Que lutei por. Que sobrevivi para ter. E valia cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de dor. Porque levou a isso. A ele. A eles. Isis estava na varanda da casa principal, observando o sol se pôr sobre os campos. 5 anos. 5 anos desde aquele casamento perfeito. E tanto havia mudado. Mamãe! Mamãe! Uma vozinha aguda chamou. Uma menina de 3 anos com cabelos escuros e olhos verdes correu em sua direção, seguida de perto por um menino de 2 anos com os mesmos olhos da mãe. Olá, meus amores, Isis disse, abrindo os braços. Eles se jogaram nela, rindo. Papai disse que podemos andar no cavalo novo. A menina, Sofia, anunciou excitadamente. Disse. Isis levantou uma sobrancelha, vendo Caio se aproximar com um bebê de 6 meses nos braços. E o papai se lembra que Sofia tem apenas 3 anos. Eu vou estar segurando ela, Caio defendeu, beijando Isis. Olá, minha linda esposa. Olá, meu marido impossível. Alguns metros atrás, Mariana apareceu, sorrindo. Ela morava na casa de hóspedes agora, tendo finalmente aceito sua herança e ajudando a administrar a propriedade Almeida, que agora funcionava sob novos princípios de justiça e transparência. Jantar em 20 minutos, ela anunciou. E Lúcia está vindo com os primos. Perfeito, Isis disse. A vida era boa. Incrivelmente boa. As propriedades prosperavam sob administração conjunta. Os trabalhadores recebiam salários justos, tinham benefícios, eram tratados com dignidade. A família Moreira, a avó Rosa e tia Lúcia, eram visitantes frequentes, parte integral de suas vidas. Arnaldo havia passado 2 anos em reabilitação intensiva antes de morrer pacificamente no sono. Mas antes, ele havia feito as pazes com Caio, conhecido seus netos, e deixado tudo bem organizado. Seu funeral foi pequeno mas respeitoso. O avô de Isis foi sentenciado a 25 anos de prisão. Ele escreveu uma carta meses atrás, não pedindo perdão, mas expressando algo que parecia arrependimento. Isis nunca respondeu. Algumas feridas, ela decidirá, não precisavam ser reabertas. No que está pensando? Caio perguntou, colocando o bebê, Daniel, nomeado em homenagem ao pai de Isis, em seu berço portátil. Em como a vida muda. 5 anos atrás, eu estava perdida. Sozinha. Assustada. E agora? Agora tenho tudo. Família. Amor. Propósito. Lar. Ele a puxou contra si, beijando seu pescoço. Você merece cada pedaço disso. Nós merecemos, ela corrigiu. Juntos, Sofia e o irmão, Miguel, estavam brincando no gramado, suas risadas enchendo o ar. Mariana estava conversando com Dona Helena na cozinha, provavelmente planejando alguma nova receita. E Isis, nos braços de seu marido, observava tudo com o coração tão cheio que às vezes doía. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por tudo. Por me amar quando eu era difícil de amar. Por lutar por nós. Por me dar esta vida. Você me deu esta vida, Caio corrigiu. Você me salvou, lembra? Em todos os sentidos possíveis. Então nos salvamos mutuamente. Sim. E continuamos salvando. Todos os dias. O sol finalmente se pôs, pintando o céu de rosa e laranja. E naquele momento,
Cercada por família e amor e promessas cumpridas, Izzy soube. Este era seu final feliz. Não porque foi fácil, foi qualquer coisa menos fácil. Mas porque foi deles. Conquistado, lutado, merecido. E valeu cada cicatriz no caminho. E aí, amores? Conseguiram? Isis e Caio finalmente tiveram o final feliz que mereciam. De ódio a amor, de mistérios a revelações, de dor a cura, que jornada! Comentem aqui embaixo o que acharam dessa história completa. Qual foi o momento favorito de vocês? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me digam: querem mais histórias assim? Porque tenho muitas preparadas para vocês. Obrigada por acompanharem até o final. Nos vemos na próxima.